galera, tudo bom? Eu mais uma vez aqui, Michele, postando mais um novo vídeo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante recorrente em vestibulares e concursos públicos, e foi um pedido de muitas pessoas para mim, que me questionaram até certo ponto e me perguntaram: Michele, por que é que você não faz resenhas e resumos de alguns livros literários brasileiros? Isso ajudaria e muito alguns estudantes que estão pensando aí, né, em prestar vestibulares ou concursos públicos de diversas áreas que caem esse tema. E aí, diante da variedade enorme de concurseiros e vestibulandos, eu pensei em alguns títulos, né? E um primeiro deles, que eu acho bastante fundamental, é Machado de Assis, que é um escritor brasileiro. Machado de Assis, como todos sabem, a própria classificação desse autor é bastante complicada, porque embora existam muitos críticos e autores que digam que ele pertence à estética realista, de fato Machado de Assis incorpora alguns requisitos de outras tendências, né? Então, nesse interim, não seria viável classificá-lo apenas como um autor realista. Nesse sentido, Machado de Assis possui obras primorosas e é importante ressaltar, como aqueles que estudam para concurso, para vestibulares e sabem, que Machado de Assis foi o precursor do realismo brasileiro, justamente com o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. E aí, nessa trilogia realista que ele possui, nós vamos falar de um livro em específico. A trilogia realista de Machado de Assis se divide em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro. E hoje a obra que a gente vai fazer uma resenha, um resumo-resenha, digamos assim, galera, vai ser sobre Dom Casmurro. Então eu vou começar falando um pouco para vocês sobre o que é Dom Casmurro, o que conta a história em si, e depois eu vou focar alguns pontos principais que vão poder te ajudar aí na prestação de concursos públicos e vestibulares em torno do país. Como todos sabem, a história em si ela não é das mais criativas, ela trata da história de um adultério. Como assim, Michele? Na verdade, o personagem principal é Bento Santiago, ou Bentinho, como é conhecido pelos seus familiares. Bentinho foi prometido à mãe para ser seminarista, devido ao fato de que Dona Glória, sua mãe, havia perdido um filho, o primeiro filho, primogênito, e pediu, né, e prometeu, digamos assim, de forma um pouco mais adequada, prometeu a Deus que se o segundo filho vingasse, ela o colocaria no seminário. Bentinho nasceu com saúde, portanto, Dona Glória, desde cedo, começa iniciando os estudos do seminarista. Nesse interim, Bentinho tem uma vizinha, conhecida como Capitolina, ou também como Capitu, como é chamada por todos. Nesse início de enredo, digamos assim, há uma descoberta do sentimento de Bentinho e Capitu. Os dois estão apaixonados, ainda são meio criançolas, e há uma tentativa dos dois para que Bentinho não entre no seminário. Todavia, essa tentativa resta infrutífera e o menino acaba indo para o seminário. Lá no seminário, Bentinho acaba conhecendo Escobar e acaba se tornando um completo amigo deste rapaz. Nesse interim, Escobar acaba tendo uma ideia de como livrar Bentinho dessa promessa feita pela mãe. E aí ele fala que se Dona Glória prometeu que teria que ter um padre, daria um padre caso o filho dela vingasse, não precisaria necessariamente ser Bentinho. Dona Glória poderia custear um órfão e fazê-lo se ordenar, e assim Bentinho estaria livre. Devido a isso, o padre, o papa, acabam aceitando e Bentinho acaba se livrando dessa promessa da mãe e acaba indo para São Paulo estudar direito. Depois de 5 anos, ele acaba retornando à casa de Dona Glória e acaba aí se casando com Capitolina sem mais nenhum impedimento. Nesse mesmo tempo, Escobar acaba se casando com a melhor amiga de Capitu, Sancha. E nesse interim do livro nós temos digamos assim, um meio termo
de felicidade entre os casais, porque eles se aproximam muito e logo em seguida o Escobar com a Sancha tem uma filhinha e eles a chamam, a batizam de Capitolina ou Capitu, em homenagem a Capitu. E, por outro lado, Capitu e Bentinho também têm um filho e como homenagem, né, em agradecimento ao gesto do primeiro casal, eles acabam batizando o menino de Ezequiel Escobar, né? Nesse sentido, o livro tem uma passagem um pouco mais rápida daqui para frente, ele acaba começando a dar indícios do que do que o autor realmente queria tratar. E aí Bentinho acaba, depois da morte do amigo de Escobar, que acaba morrendo afogado, acaba desconfiando da fidelidade da esposa de Capitu e pensando, né, confabulando, pensando que ela e Escobar teriam um caso, pois Ezequiel, o pequeno Ezequiel, filho do casal, começa a se assemelhar muito ao morto. E aí Bentinho começa a fazer todo um círculo vicioso de indícios e de suposições em torno da traição da Capitu. Resta que eles acabam se separando, Bentinho exila tanto a esposa quanto o filho na Europa e começa a viver sozinho no Brasil. Anos depois, Capitu acaba falecendo, há uma passagem muito rápida no livro, não se dá muita importância a isso, acaba falecendo e o filho, né, o suposto filho de Bentinho, Ezequiel, vem visitá-lo, um rapaz já formado, e ele acaba conversando com o pai, e o pai tem até um desejo de que esse suposto filho morresse de lepra. Uma pequena passagem que passa pela cabeça de Bentinho, mas ele acaba expurgando esse pensamento. No entanto, o menino acaba falecendo depois de uma febre tifoide e o Bento Santiago, que agora é o Dom Casmurro, o amargo Dom Casmurro, acaba ficando solitário na casa e comprovando a si mesmo que Capitu e Escobar realmente quiseram se unir para enganá-lo. Galera, esse livro, o início dele ele é muito... Ele é todo pautado em flashback no início, porque ele se torna um romance memorialista. Por quê? Porque logo no início o livro começa com Dom Casmurro, já o velho e amargo Dom Casmurro vindo, né, num trem. E aí ele começa a decorrer, no decorrer da história ele começa a falar sobre todos os acontecimentos da vida dele. E ele volta-se à infância, quando ele era o Bentinho, passa para a idade adulta, né, para a idade um pouco mais adolescente, onde ele se torna o Bento Santiago, advogado, formado, até que ele chega ao ponto em que ele é o amargo Dom Casmurro. Bom, galera, o enredo em si não é o nosso foco aqui. Eu contei uma passagem bastante rápida, simples. Se vocês quiserem mais detalhes, podem deixar nos comentários detalhes do livro, quiserem mais informações sobre o enredo, tem os sites muito, digamos assim, confiáveis para que vocês possam acessar e ter esse resumo do enredo na íntegra. Mas o nosso foco principal aqui é tratar de alguns pontos que podem cair no concurso público ou em um vestibular bastante concorrido. E aí, a primeira atenção que a gente tem que ter é que a história em si, ela não é das mais criativas. Machado de Assis, quando criou, elaborou Dom Casmurro, não estava preocupado com a história. Veja por quê. É uma história de adultério que poderia ter acontecido comigo, com você, com qualquer pessoa. A história de um rapaz que se sente traído pela esposa. Embora ele não tenha nenhuma prova sobre isso, ele passa a vida toda dele questionando, intrigando-se sobre isso. E aí você vê que não há um ponto criativo na história. O grande foco dessa história de Dom Casmurro está na própria construção das personagens, no próprio construto. Por quê? Porque a partir do momento que Machado de Assis coloca uma personagem tão ambígua quanto Capitu e uma personagem tão problemática como Bentinho, você tem aí que a história em si, o enredo muda. Veja por quê. Não se trata aqui, na verdade, a grande questão não é saber se Capitu traiu ou não Bentinho. Isso é uma questão insolúvel.
jamais saberemos, né? A não ser que convoquemos Machado de Assis lá do túmulo para que ele nos diga. Fora isso, é impossível sabermos. A grande intenção, o grande maravilhoso de Dom Casmurro está justamente nessa busca, né? Essas evidências que são lançadas por Bento Santiago e alguns indícios da inocência e não inocência de Capitu. Então veja que um outro ponto atrelado a esse seria a própria questão do narrador problemático. Por quê? Bentinho é quem narra a história, é um narrador em primeira pessoa, narrador personagem. Nesse sentido, é um narrador problemático, pois o leitor vai se pautar sob o foco de vista dele. Nós não sabemos se a Capitu e as outras demais personagens do livro são realmente daquele modo que ele está descrevendo-as, ou se é alguma invenção da cabeça dele, ilusão, de forma a influenciar o leitor. Então não é um narrador confiável, é um ponto bastante importante. Um terceiro ponto é a grande questão e que muitos críticos, muitos autores se debatem, é a questão de sempre elevarem a Capitu a figura mais importante da história. Galera, a Capitu, embora ela seja uma personagem magnífica, maravilhosa, tem um construto praticamente perfeito, que indaga, que induz o leitor a erro constantemente devido à sua personalidade ambígua, a grande personagem problemática da história e que merece maior atenção é o Bentinho. O Bentinho ele não é só uma personagem complexa como a Capitu. A complexidade da Capitu está na sua ambiguidade entre o seu pensar e fazer não terem correspondência. A complexidade do Bentinho está justamente ao contrário. Ele é um herói problemático. O que é um herói problemático? Um herói problemático é aquele que está em completo desacordo, em completo desajuste com ele mesmo, com o outro e com o mundo. O Bentinho ele tem um sério problema de identidade. Este problema de identidade faz com que ele ilusione, com que ele crie imagens, teorias, teses que levem inevitavelmente à traição da esposa. Então, nesse sentido, o grande foco, o grande problema em si da obra está na questão de descobrir quem é o Bentinho. Tanto é assim que ele começa logo no início falando que ele tentou reconstruir a antiga casa de mata-cavalos na casa atual que ele mora, mas que ele não conseguiu reconstruir nem o que foi e nem o que ele foi. Ou seja, há uma tentativa infrutífera de tentar colocar o passado no presente dele. Ele é um ser sem identidade. E um ser sem identidade não tem possibilidade de pensar claramente as coisas. Ele ilusiona muito. E a partir do momento que ele tem diversas ilusões, ele é muito cético. Então ele vai acreditar naquilo que ele apenas vê e aquilo que aparenta ser verdade. Ou seja, você vê aí uma questão da verossimilhança muito fortemente envolvida. Ele não procura saber se realmente a Capitu traiu. Ele não dá chance para que ela se defenda. Ele simplesmente se pauta naquilo que ele acha, exatamente para não contrariar o seu próprio ponto de vista. Nesse sentido, é importante que se diga que o maior foco da obra deve ser dado ao personagem Bentinho, não à Capitu em si. E muitos autores, muitos críticos equivocadamente elevam a figura da Capitu ao problema central da obra, e não é assim. Tanto é assim que a própria minissérie exibida por uma emissora de TV foi intitulada com o nome de Capitu, não com o nome de Dom Casmurro, né? Algumas capas de alguns livros de Dom Casmurro vem o quê? Uma personagem feminina estampada, representando quem? Capitu. Então, o grande foco da obra, para que você entenda Dom Casmurro e entenda o que o livro quer passar, o que o Machado de Assis realmente quis passar, é você focar na questão do Bentinho. Existem evidências contra e a favor da Capitu. Repito, a grande questão da obra não é saber se a Capitu traiu ou não Bentinho. A grande questão da obra é esse jogo de assopra, morde, morde, assopra, ou seja, de evidências lançadas ao ar. É essa brincadeira que o Machado de Assis faz tão brilhantemente com o leitor. É essa instigação de instigar-nos a querer saber se Capitu traiu ou não. E eu falo isso por experiência
própria, porque cada vez que eu releio o livro, eu tento buscar evidências a favor e contra Capitu, mesmo eu já tendo lido inúmeras vezes. E isso que é o mágico da história, você sempre tentar buscar um lado para defender ou para acusar. E é algo que jamais vai poder ser solucionado, né? É uma questão assim insolúvel que Machado de Assis não quis revelar. Então, galera, a grande questão da obra, além dessa busca de evidências pela culpa ou não culpa de Capitu, é a própria questão do Bentinho, centrar-se no narrador personagem, porque é a partir dele que todo o novelo vai ser desenrolado. Então, foco e atenção, ok? Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Tentei abordar as questões mais pedidas em concursos públicos e vestibulares referentes a essa obra. Espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, deem um like aí, se inscrevam no meu canal, que logo mais teremos diversos outros vídeos de resenhas e resumos de livros literários brasileiros e portugueses também, além de outros temas a serem tratados no canal. Galera, muito obrigado, um beijo para todos e fiquem com Deus. Até a próxima!